Olá pessoal, meu nome é professor Cássio Daniel, da disciplina de Desenho Técnico, e vamos hoje tratar da unidade 2 com relação ao desenho técnico. O roteiro da unidade 2 é a seguinte. Capítulo 1, nós vamos falar sobre o desenho à mão livre. Capítulo 2, falaremos sobre as escalas. Capítulo 3, o desenho projetivo. Capítulo 4, perspectivas. Capítulo 5, vistas ortográficas. E por último, capítulo 6, algumas referências bibliográficas. Capítulo 1, o desenho à mão livre. Nós falaremos do esboço, que todo desenho técnico se inicia por um desenho à mão livre, que ele é exatamente chamado de esboço, que é a habilidade de executar desenho à mão livre, é essencial para qualquer tipo de projetista. No seu dia a dia, ele necessita elaborar esboços de detalhes construtivos, peças, instalações ou elementos que compõem uma máquina. Um técnico muitas vezes precisa se comunicar por meio de esboços, alterações de uma instalação para a equipe de engenharia ou até mesmo para o seu cliente. Então, o esboço ele é essencial para o desenho técnico. Continuando o capítulo 1, desenho à mão livre, tem algumas dicas para o desenho à mão livre. Algumas dicas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento da habilidade de elaboração de esboços. A primeira delas é o uso de linhas auxiliares ou de construção, que são linhas finas, desenhadas com leve pressão no grafite, o suficiente para serem vistas. Elas não vão fazer parte, pessoal, do desenho definitivo, mas elas vão auxiliar muito na construção desse desenho definitivo. Após a construção definitiva, as linhas de construção podem permanecer. Desta forma, minimizamos o uso da borracha. A segunda dica é manter a proporção das partes desenhadas. Vocês podem ver nesta ilustração as linhas de construção e também as linhas definitivas. Agora, no capítulo 2, falaremos sobre as escalas. As escalas permitem que representemos a natureza em tamanho reduzido. Uma escala possibilita que a realidade seja representada de forma proporcional e que o desenho se adapte às dimensões do papel que temos disponível. Lembrando, este papel mais usado no desenho técnico é o papel A4 e o papel A3. Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. A escala permite representar no papel peças de qualquer tamanho real. Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. Porém, as formas dos objetos reais são mantidas. Como consequência disso, as dimensões angulares do objeto permanecem inalteradas. Ou seja, nós temos três tipos de escalas. As escalas de redução, as escalas de aumentadas ou então a escala real do objeto. Esta relação, que vamos chamar de escala do desenho, ela é normatizada pela norma NBR 8196. Continuando no capítulo escalas, por isso que os tipos de escalas são subdivididas em, como eu disse, escalas de redução ou escalas de ampliação, em relação ao tamanho real do objeto. Veja o exemplo nesta ilustração. Na figura A, seria o tamanho real do objeto. A figura B seria o objeto numa escala de redução. E a figura C seria o objeto numa escala ampliada, todas respeitando a proporção de medida U do objeto. Por exemplo, numa escala 1:50, significa dizer que o desenho que está no papel é 50 vezes menor que o tamanho real do objeto. Então, a proporção em escala é essa, a medida real do objeto dividida pela medida do desenho. As proporções de escalas mais usadas nos desenhos técnicos estão exatamente nesta tabela. Na escala de ampliação, vocês podem ver as proporções mais usadas, 2:1. O que significa essa escala? Significa que no meu papel, o tamanho do objeto é 2 vezes maior que o objeto na peça real. Existe naturalmente a escala em tamanho real, que é a escala natural, que ela é 1:1, e existem também as escalas de redução, ou seja, eu vou reduzir o tamanho do objeto no meu papel. No caso, dando o exemplo da escala de 1:10, que vocês podem ver aí na ilustração, a escala de 1:10 significa que o meu objeto no papel está 10 vezes
reduzido ao tamanho real. Agora, no capítulo 3, falaremos sobre o desenho projetivo. O desenho técnico pode ser dividido em duas grandes modalidades: os desenhos projetivos e os desenhos não projetivos. Os desenhos projetivos abrangem aqueles desenhos cujo objetivo é a demonstração da forma e das medidas proporcionais dos objetos. É representada por meio de, prestem atenção, vistas ortográficas e perspectivas. Um exemplo disso: projetos de fabricação de máquinas e equipamentos, projetos de construção de edificações de vários tipos, envolvendo detalhes elétricos, arquitetônicos, estruturais, projetos de construção de rodovias, aterros e etc. Ou seja, o desenho projetivo é o desenho que nós vamos abranger exatamente na nossa disciplina de desenho técnico. Então, continuando, o desenho não projetivo compreende os gráficos e diagramas resultantes de cálculos algébricos. Esse tipo de desenho não representa nenhuma importância direta para esta disciplina. Então, vemos nessas duas ilustrações os exemplos de desenho projetivo, que nós vemos exatamente as vistas ortográficas e exatamente uma perspectiva. E o desenho não projetivo, que é um exemplo de um organograma comum. Seguiremos agora para o capítulo 4, que são as perspectivas. Desenho em perspectiva é um tipo de desenho projetivo que mostra em um plano objeto que ocupa lugar no espaço, ou seja, eles possuem 3 dimensões. Quais são essas dimensões das perspectivas? Largura, altura e profundidade. Então, vemos nessas ilustrações os 3 tipos de perspectiva: perspectiva cônica, a perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica, que é a mais indicada para o desenho técnico. Sabemos ainda que um plano possui 2 dimensões de largura e altura. Para que possamos representar a terceira dimensão, passamos para o plano de maneira aproximada à percepção visual, ou seja, desenhamos os objetos como visualizamos de uma posição que permita enxergar as 3 dimensões. O esboço em perspectiva deve fazer parte também da habilidade do técnico, pois será útil quando estiver criando suas soluções para as instalações ou mentalizando as primeiras ideias de um projeto. Além disto, será muito mais fácil explicar para alguém, para o cliente, por exemplo, uma ideia proposta quando este alguém não dominar a linguagem de projeção ortogonal. Quando o cliente não conseguir compreender as vistas, você terá a capacidade de desenhar uma perspectiva em esboço para que este cliente entenda a perspectiva, a peça que você está mostrando. Nesta disciplina, aprenderemos a desenhar o tipo de perspectiva chamada isométrica. No próximo slide agora, apresentamos um processo prático para a construção dessa perspectiva isométrica. Então, observe aí as etapas de 1 a 8. Estas etapas são as recomendadas para a construção da nossa perspectiva isométrica. Então, você pode ver que na etapa 1, você vai desenhar os 3 eixos. Os 3 eixos que são largura, altura e profundidade. No número 2, você vai marcar a largura, altura e profundidade de acordo com o tamanho real do objeto. No 3, você vai construir, com as suas linhas de construções, o restante do objeto. No etapa 4, você já pode observar que o objeto já vai tomando a forma necessária para a apresentação. Capítulo 5, você vai retirando as partes que não fazem desse objeto. O número 6, você continua a retirar essas partes, continuando ainda a linha de construção. Já na etapa 7, você pode observar que as linhas definitivas já são feitas mais grossas, aplicando uma certa força no grafite. Consequentemente, nós veremos na etapa 8 exatamente a peça definitiva, com as linhas definitivas já bem feitas e as linhas de construções bem leves. Continuando a questão de perspectiva, para facilitar para vocês a elaboração de perspectivas mais complexas, sugerimos ao aluno que não tenha experiência em desenho que comece com figuras geométricas mais simples, como um cubo, como um retângulo, e vá avançando conforme sua habilidade manual for se desenvolvendo. Nesta ilustração,
podemos ver um cubo, a representação de perspectiva dele. Você usando exatamente o esquadro de 30, 60 graus e também o esquadro de 45 graus, certo? As perspectivas isométricas são muito utilizadas para a representação de tubulações de refrigeração, conforme nessa figura abaixo. Aí nós vemos a elevação, que é a altura, né, em 2 dimensões apenas. A segunda representação, que é a planta, a chamada planta baixa, também em 2 dimensões. E agora nós vamos ver exatamente a perspectiva, que é essa vista de frente, usando exatamente a elevação e a planta. Agora vamos para o capítulo 5, que são as vistas ortográficas. Da mesma forma que a linguagem escrita exige a alfabetização, a execução e a interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exige treinamento específico, porque são utilizadas figuras planas, bidimensionais, de 2 dimensões, para poder representar essas formas espaciais. Abaixo, ilustramos como uma peça é representada por meio de 3 projeções ortográficas nos planos de projeção. Então, vocês podem ver aí o objeto em perspectiva e as representações dele por meio de vistas ortográficas. Quais são as vistas ortográficas representadas aí? Vista frontal do objeto, vista lateral e a vista superior. Imagine a peça envolvida por um cubo no qual cada face corresponderá a uma vista. Ou seja, você estaria enxergando da peça se você estivesse olhando esta face de frente. Este cubo de vistas é então planificado, desdobrado. Desta forma é possível visualizar todos os lados da peça em uma folha de papel. Então, nesta ilustração, podemos ver, através da perspectiva, a construção das vistas ortográficas desta peça. O plano vertical, o plano de perfil e o plano horizontal. Então, essa peça vista de frente, estaremos aí vendo ela a vista frontal, a vista lateral esquerda da peça e a vista superior da peça. Isso tudo sendo vista ortográfica no plano bidimensional, de 2 dimensões. Por último, queremos falar das referências bibliográficas, que eu repito a dizer que vocês podem pesquisar tanto através de biblioteca física ou então através da biblioteca virtual. Agradeço a todos, estamos aqui no fim da unidade 2. Para um melhor aprendizado, revise os slides, faça as atividades, lembrando que as atividades desta unidade 2 deverá ser impressa e levada até a aula presencial do dia 7 de outubro. Obrigado.